Boa noite. Olá, boa noite. Presidente da comissão de impeachment rejeita incluir gravações de Sérgio Machado na defesa da presidente Dilma. Em delação premiada, empresário ligado ao PT afirma que houve desvio de dinheiro público para pagar campanha de Dilma Rousseff. Ministro do STF, Gilmar Mendes, autoriza prosseguimento de investigações contra o senador Aécio Neves, do PSDB, em esquema de corrupção em Furnas. E Nestor Cerveró cita Dilma e FHC em sua delação premiada. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Qual caster você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quinta, hoje tem visita a um café especial para quem ama gatos. Olha, se você gosta de gatos, esse é o paraíso. Conhece ainda um ginásio para quem quer praticar escalada. Hoje tem, nesta quinta, 10h30 da noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o prosseguimento da investigação contra o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, sobre o suposto envolvimento dele em casos de corrupção em Furnas. Há 3 semanas, Gilmar Mendes, que é o relator do caso no STF, suspendeu a investigação e pediu que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reavaliasse se queria manter os pedidos diante de uma documentação apresentada por Aécio Neves. O Procurador-Geral, no entanto, manteve o pedido baseado na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. Em nota, Aécio Neves disse que é papel do Ministério Público investigar citações e acusações e que, ao final, vai provar sua inocência. A presidente afastada Dilma Rousseff participou de um ato a favor de seu governo no Rio de Janeiro. Dilma discursou para os manifestantes, em sua maioria mulheres, e disse que é considerada um grande incômodo na política e o motivo é por ser mulher. Ela também falou que o seu impeachment é um caminho adotado pelos opositores para fugirem da Operação Lava Jato. A primeira razão do golpe é impedir, seja que chegue ao presidente da Câmara, seja que chegue ao senhor Cunha e a todos os que sustentam o governo Temer. É isso que está em questão. A prova disso está nas próprias palavras de um integrante do governo Temer e um grande conspirador, o senador Romero Jucá. E o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, acusa a presidente afastada Dilma Rousseff de ter mentido sobre a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A refinaria foi comprada pela Petrobras em 2006, quando Dilma era presidente do Conselho de Administração da estatal. Em delação premiada, Cerveró disse que não corresponde à realidade a afirmação da petista de que aprovou a compra porque não tinha informações completas. Cerveró afirmou que houve certa pressa na aprovação do projeto pelo Conselho, o que não é comum, segundo ele. O ex-diretor da Petrobras disse que não tem conhecimento de recebimento de propina por parte dos integrantes do Conselho. No entanto, Cerveró disse supor que Dilma sabia que políticos do PT recebiam propina da Petrobras. Segundo o Tribunal de Contas da União, a aquisição de Pasadena causou um prejuízo de 792 milhões de dólares. Dilma diz que aprovou a transação porque não sabia da existência de 2 cláusulas que causaram prejuízo e que não constavam no resumo apresentado por Cerveró ao Conselho de Administração da Petrobras. E na delação, Cerveró revelou ainda que a presidência da Petrobras, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, lhe orientou que fechasse contrato com uma empresa ligada ao filho de FHC, Paulo Henrique Cardoso. Segundo ele, o caso ocorreu entre os anos de 99 e 2000. Na época, Cerveró era subordinado ao senador cassado Delcídio do Amaral na diretoria de Gás e Energia da Petrobras. Segundo Cerveró, a empresa PRS Energia, do filho do tucano, acabou se associando
negociando a Petrobras naquele período para gerir a Termorio, maior termoelétrica a gás do Brasil. Em seu depoimento, Cerveró não cita se houve envolvimento direto do ex-presidente Fernando Henrique no negócio. FHC, que está em viagem ao exterior, ainda não se manifestou. O filho dele, Paulo Henrique, disse que não conhece e não tem nenhum vínculo com as empresas citadas por Cerveró. Novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, toma posse. Ele entra no lugar de Fabiano Silveira, que se demitiu após menos de um mês no cargo. A gravação de uma conversa suspeita entre ele e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, sobre a Operação Lava Jato, tornou insustentável sua situação. Torquato Jardim foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Sua primeira tarefa será encaminhar uma solução para a lei sobre acordos de leniência, que são uma espécie de delação premiada de empresas. Uma medida provisória que tornava mais brandas as exigências da legislação vigente, não foi votada no Congresso Nacional e perdeu a validade. É preciso que haja um novo marco legal, que sem perdoar completamente, sem anistia, estabeleça novas condições de convivência legal dessas empresas sob investigação com o poder público. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com isso, ele segue réu na Operação Lava Jato. Em março, o STF aceitou a denúncia contra Cunha. Ele é acusado de receber 5 milhões de dólares em propina no contrato de um estaleiro com a Petrobras. A defesa entrou com recurso. Ao rejeitar o pedido, o relator do processo, o ministro Teori Zavascki, afirmou que se trata de mero inconformismo. O voto de Zavascki foi seguido por todos os ministros. Quando a denúncia foi aceita, Zavascki afirmou ver indícios robustos de que Cunha aderiu à engrenagem espúria do esquema de pagamento de propina na Petrobras. Cunha contesta as acusações. Em Curitiba, a mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, que não tem foro privilegiado, prestou depoimento na Operação Lava Jato. Afirmou que a abertura de sua conta secreta no exterior foi sugerida pelo deputado e que ele próprio autorizava os gastos em lojas de luxo. Cláudia Cruz disse acreditar que os recursos eram provenientes de atividades de Cunha no mercado financeiro e empresarial. Ela também disse aos investigadores que nunca fez perguntas sobre a origem do dinheiro. Câmara dos Deputados aprova aumento para servidores públicos de várias categorias nos 3 poderes. O pacote terá impacto nas contas públicas de quase 60 bilhões de reais até 2019. Os reajustes salariais foram aprovados na sessão que se alongou pela madrugada com acordo entre todos os partidos. O presidente interino Michel Temer deu o aval para a votação, apesar do rombo de 170 bilhões de reais previsto para as contas públicas este ano. Nestes dias, eu tenho tido a felicidade, sem embargo de contar apenas 20 dias, hoje estou fazendo o 20º dia de governo ainda interino, mas eu tive a felicidade de rever o presidente Jacobo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalhando ativamente, algo que não ocorre há muito tempo. A partir de 2017, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República vão ganhar pouco mais de 39 mil reais. Esse será o novo teto de remuneração do funcionalismo público. Demais categorias vão ter diferentes reajustes. Os servidores do Judiciário foram contemplados com um aumento de 41%. Na Câmara e no Senado serão 20%. De acordo com o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, o acréscimo no orçamento apenas em 2016 será de 7 bilhões de reais. A oposição não foi contra os reajustes. A vitória dessa votação não é do governo atual, é da construção feita durante o governo Dilma e que gastou muito tempo de negociação para que fosse acontecer. A maior parte dos projetos precisa passar ainda pelo Senado. O governo também conseguiu aumentar de 20% para 30% o índice da desvinculação de receitas da União, a DRU. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A farra corporativa que foi aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira deixou o discurso econômico do governo Temer sem nexo. Na semana passada,
Michel Temer arrancou do Congresso Nacional uma autorização para fechar as contas públicas de 2016 com um rombo, uma cratera de 170 bilhões de reais. Agora, esse mesmo governo Temer autoriza os seus aliados no Congresso a aprovarem um grande pacote de reajustes salariais para servidores públicos que vai custar até o ano de 2018, pelas contas oficiais, 53 bilhões de reais. Todos se beneficiaram, servidores do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, todo mundo. Falta lógica a esse processo. Há hoje no Brasil mais de 11 milhões de desempregados. Esses brasileiros adorariam viver nesse país maravilhoso do governo Temer e do Congresso Nacional, onde um empregador quebrado, como o Estado brasileiro, concede reajustes à farta e ainda contrata mais gente. Serão contratados mais 11.500 servidores. Depois, se faltar dinheiro, aumentam-se os impostos. Boa noite. Pela primeira vez, a Polícia Federal consegue obter evidências de que o governo Dilma Rousseff desviou dinheiro público da Presidência da República para quitar caixa 2 de campanha. A denúncia é da revista Época. A reportagem tem como base a delação premiada do empresário Benedito Oliveira Neto Bené. Ele está preso e é acusado de ser o principal operador de Fernando Pimentel, do PT, ex-ministro de Dilma e atual governador de Minas Gerais. A revista traz como destaque a foto de Gilles Azevedo, assessor mais próximo de Dilma, num escritório do PT em Brasília em 2010. De acordo com o depoimento de Bené, o governador de Minas, Fernando Pimentel, confidenciou a ele que a agência Pepper vinha pressionando Dilma desde 2014 para que fossem quitadas dívidas de campanha. A solução apresentada por Gilles Azevedo foi utilizar o dinheiro do Planalto. Assim, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República pagou a dívida por meio de um contrato com a agência Clique, empresa em que a agência Pepper teria participação. A licitação, de fato, foi feita e o contrato de quase 45 milhões de reais, oficializado em março de 2015. Segundo o relato de Bené, Gilles antecipou a formalização de um contrato da presidência que só ocorreria meses depois. De acordo com o portal da Transparência, a agência já embolsou 17 milhões de reais. Segundo a revista Época, haverá um inquérito para investigar a suspeita levantada por Bené. A reportagem mostra ainda que a delação de Bené acusa o PT de arrecadar propina como doação eleitoral na campanha de 2014. Naquele momento, a Operação Lava Jato já estava na rua. O empresário afirma que Pimentel cobrou 5 milhões de reais em propina do grupo JHSF. O valor teria sido usado como compensação pelo lobby que Pimentel fez para que o grupo pudesse operar no aeroporto Catarina, em São Roque, interior de São Paulo. A defesa de Pimentel desqualifica a delação de Bené e diz que ela não é elemento de prova. A agência Pepper afirma que não comentará o assunto em função do sigilo imposto pela Justiça. Já a agência Clique diz que nunca repassou dinheiro a Pepper. A JHSF afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo feito apenas contribuições na forma da lei. E Gilles Azevedo negou as acusações de Bené e esclareceu que desconhece o teor da delação premiada do empresário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, vai decidir um impasse quanto ao prazo de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado. Hoje, o presidente da Comissão Especial, o senador Raimundo Lira, do PMDB, decidiu alterar o prazo que tinha sido proposto pelo relator Antônio Anastasia, do PSDB. Eram 15 dias corridos, tanto para a acusação quanto para a defesa. Com isso, a próxima votação em plenário seria em 2 de agosto, quando, ainda por maioria simples, os senadores decidiriam se o processo continua e segue para o julgamento final. É a chamada fase de pronúncia. No entanto, a senadora Simone Tebet, do PMDB, solicitou redução do prazo para 5 dias para cada lado e foi atendida pelo presidente da comissão. O advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, contestou. Segundo ele, isso viola o rito estabelecido pelo STF e prejudica o direito de defesa. Mantida a alteração, a votação aconteceria já no mês que vem.
A mudança causou bate-boca entre os senadores aliados de Dilma e os governistas. Presidente, desliga o telefone dessa cambada de doido. Do Supremo Tribunal Federal. Essa cambada de doido. O senador Lindbergh Farias, do PT, afirmou que o presidente interino Michel Temer está pressionando a comissão por rapidez no processo. O que está vindo é uma pressão, sim, desse presidente interino Michel Temer, que está preocupado com o seu governo. Já caiu 2 ministros, está fazendo pressão nessa comissão. O presidente da comissão reagiu. Eu não estou sendo pressionado por ninguém, até porque eu não aceito nenhum tipo de pressão. Eu não vou desonrar a minha história, a minha vida, aceitando pressão. Raimundo Lira disse ainda que o presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, que preside o processo de impeachment, é que dará a palavra final. No Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou que o governo Temer espera que o processo seja resolvido o mais breve possível. Veja, eu penso que se nós consultássemos cada cidadão brasileiro neste momento, ele diria que sim, eu quero definir isto logo, quero fazer com que a transitoriedade acabe. Se nós fôssemos consultar ao governo afastado e perguntasse, ele sim, eu quero a solução mais rápido. Por óbvio que para nós também, para o governo do presidente Michel Temer, interessa sim que seja o mais breve possível, obedecendo às regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o relator do processo de impeachment, senador Antônio Anastasia, do PSDB, rejeitou o pedido da defesa de Dilma para incluir entre os documentos a delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e gravações de suas conversas com lideranças do PMDB. Para José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma, essa decisão impede o direito de defesa da presidente afastada. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A noite passada podia ser uma noite de glória para o Temer, porque ele conseguiu a aprovação difícil no Congresso da DRU, ou seja, ele não vai ser obrigado a ficar dando dinheiro para a educação, para a saúde e tal, pode gastar como quiser, porque não há mais verba carimbada depois dessa decisão. Compensação, ele participou de 2 lambanças por submissão ao Congresso. A primeira delas, 58 bilhões de aumento para os funcionários numa crise desse tamanho, e ainda veio com pretextos absurdos como acordos feitos por Dilma, imagine. Mas o pior de tudo foi a entrevista que Torquato Jardim, o novo ministro da Transparência, deu, dizendo que vai livrar a cara das empreiteiras, do mesmo jeito que a Dilma vinha livrando e de forma ainda mais radical, porque ele disse que essa é a grande atuação, é o grande desempenho do seu ministério. Nessa área, o Temer já cometeu um erro que foi mudar o nome de Controladoria Geral da União para Ministério da Transparência, uma babaquice de marketing. E agora demitiu um ministro recém-nomeado, porque dava conselhos ao Renan Calheiros, e o substituiu por outro indicado pelo Renan, que ainda vem com essa, desconhecendo as denúncias que o doutor Modesto Carvalhosa tem feito a respeito na página 2 do Estadão. Olha, ele podia dar uma esperadinha nisso, não é verdade? Uma coisa bastante negativa, mas ainda acho que o melhor é ele ficar e a Dilma não voltar. Eu volto terça-feira, direto ao assunto, em té. O juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, autorizou o compartilhamento de provas obtidas na operação envolvendo a empreiteira Odebrecht com a Polícia Federal em Pernambuco para uma investigação sobre a Arena Pernambuco. A decisão do juiz da Lava Jato atende a um pedido dos investigadores pernambucanos que querem acesso aos materiais e relatórios da Força-Tarefa da Lava Jato sobre a maior empreiteira do país e que podem contribuir com as investigações sobre a suspeita de superfaturamento no estádio construído no Recife para a Copa do Mundo de 2014. No despacho, o juiz informa que, pelo relato da Polícia Federal, que fez a solicitação, as empreiteiras envolvidas no procedimento licitatório da Arena Pernambuco são as mesmas responsáveis pelos crimes que vitimaram a Petrobras.
É possível e, inclusive, provável que o contexto de criminalidade seja maior, atingindo outras grandes obras, como hidrelétricas, rodovias, metrôs ou, como no caso em tela, estádios de futebol. A obra, que teve o custo estimado em 796 milhões de reais, entrou na mira da Polícia Federal no ano passado, quando foi deflagrada a Operação Fair Play para apurar as suspeitas de superfaturamento de quase 50 milhões de reais no empreendimento. Delegada Cristiana Bento, titular da Delegacia da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro, dá parecer favorável para a revogação da prisão do jogador Lucas Perdomo, um dos acusados de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos. Lucas Perdomo Duarte Santos e o lutador Raide Souza, presos desde segunda-feira, foram transferidos hoje para um presídio no complexo de Jericinó. Eles tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias. A delegada Cristiana Bento deu parecer favorável para a revogação da prisão de Lucas Perdomo. Segundo a delegada, não há provas suficientes para mantê-lo preso, mas ele vai continuar sendo investigado. Hoje, mais 2 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada por suposto envolvimento no caso. Os pedidos de prisão são para Jefinho e Moisés de Lucena, o Canário. Segundo a delegada, os 2 são traficantes. Eles estão entre os 3 suspeitos foragidos. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Boa noite para você, Gabriel. Tchau, Lu, até amanhã. Valeu pela companhia, pessoal. A gente se vê amanhã. Tenham uma boa noite e fiquem agora com Hoje Tem, com Pamela Domingues. Até lá. Saiba tudo sobre o universo das cirurgias plásticas no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. Hoje Tem.